Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu adoro e confesso que eu sou mais um curioso do que um entendido, que é sobre arquitetura, né? E sobre qual é a função da arquitetura, especialmente em espaços públicos e na gestão pública. E aí hoje eu tenho o prazer de receber um convidado aqui, o Fernando Brandão, que é um arquiteto que tem feitos que eu fui descobrir que eu conhecia os trabalhos dele muito tempo depois, né? E o meu primeiro contato com o Fernando em si foi quando eu estava ainda na educação, e aí houve aquela tragédia lá em Bertioga, e aí existia a necessidade de reconstrução de uma escola, que era a Escola Plínio, e ele fez um projeto que é absolutamente maravilhoso, né? É um projeto que já ficou bastante conhecido, né, pela grande imprensa, e aí depois a gente vai até rodar um pouco desses vídeos aqui durante a apresentação, porque eles realmente são muito impactantes e mostram, acho que toda a potência que uma arquitetura bem pensada tem para pensando no espaço público, né? E aí eu fui depois descobrir que eu já conhecia o trabalho do Fernando de muito antes, porque eu sou um assíduo frequentador de bibliotecas e de livrarias, e eu descobri que eu já tinha sido impactado pelo teu trabalho na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Quem é aqui daqui de São Paulo, da capital, sabe que é uma livraria que foi um marco, né, um centro cultural durante muitos e muitos anos, e eu gastei muitas horas dos meus finais de semana sentado ali naqueles corredores, naqueles bancos. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Os Prefeitos. Eu que agradeço e vamos bater um papo. Maravilha. Fernando, deixa eu começar então te perguntando, para a gente não falar da Plínio imediatamente, mas queria entender um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que você, acho que em 2009, se não me engano, teve um ponto de inflexão importante aí na tua trajetória, que foi o pavilhão brasileiro na China, né? Conta um pouquinho desse contexto para a gente. Então, em 2009 eu venço o concurso para o pavilhão brasileiro em Xangai, na Expo 2010, e o pavilhão foi um sucesso. Ele ficou entre os 5 mais populares da Expo. Era um pavilhão pequeno, era um pavilhão que partia de um galpão pré-fabricado, de 2.000 metros quadrados. Entre os países daquela época, foi um dos menores pavilhões. Mas na época a China queria botar 10 universidades entre as 100 melhores do mundo. Então, naquela época foi criada uma instituição chamada DETAL, e na área de arquitetura eles convidaram os 8 arquitetos mais populares da Expo, dos pavilhões mais populares da Expo. O Brasil ficou em 5º lugar e eu fui convidado. Essa instituição hoje são 500 professores do mundo todo. Ainda hoje eu sou o único do terceiro mundo. Eu sou o que vai mais longe. São 2 voos de 12 horas para chegar lá. E eu tive a oportunidade de conhecer a China toda nesses 15 anos, né? Desde 2010 com essa instituição. Eu dei workshops e palestras por toda a China. E na China também começou meu envolvimento com escolas. Porque a China também tem os seus nós com escolas. A população chinesa, ou a China, ficou muito rica, gerou uma classe média muito exigente, endinheirada, e passou a exigir serviços da sociedade. No primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, vivem de venda de serviços. O sistema educacional chinês é um sistema militar. A criança chinesa não brinca, ela marcha. E se você não brinca, você não se torna criativo. Então, naquela época, 2012, 2014, o governo chinês colocou essa meta de transformar as escolas chinesas em escolas criativas. E como fazer isso? Essa instituição, com arquitetos estrangeiros, foram convidados a rodar a China, visitando universidades e escolas, para tentar explicar como se transforma uma escola em escola criativa. Mas não é uma tarefa fácil. Eram mais de 500 mil escolas pela China. Nossa Senhora. E o governo decidiu transformar o sistema educacional. E eu passei a me envolver com as questões do que seria uma escola do século XXI, uma escola moderna. Eles tinham muito dinheiro, investiam na escola.
E os nós dessa reforma eles investiam dinheiro numa escola, investiam em tecnologia e nunca era suficiente, as escolas não se transformavam. Aí até que caiu a ficha, eles perceberam que precisavam mudar a atmosfera e o ambiente da escola. Porque o padrão chinês militar tinha transformado as escolas em quartéis. Uhum. Paralelo a isso, no Brasil a gente tem as escolas cadeia, que são quartéis com grade na janela. Uhum. É o mesmo padrão de arquitetura, aqueles corredores infindáveis com sala. Aquela sala que tem uma porta no canto da sala, a parede oposta tem uma janela e uma lousa na terceira parede. Né? Uhum. Isso no mundo todo há 300 anos é o mesmo sistema escolar. Surgiu a oportunidade em 2 anos atrás, com essa catástrofe, com essa calamidade lá em São Sebastião, de eu trabalhar a escola Plínio. Mas deixa eu voltar um pouco também, minha experiência aqui no Brasil. Em 2012, eu tinha um cliente que trabalhava com tecnologia, ele vendeu a empresa para uma grande multinacional e, com muito dinheiro, abriu uma ONG. E essa ONG, ela se prestava a melhorar a autoestima dos professores da rede pública. Ele me convidou para reformar uma escola no Morro do Índio, que era a pior... Aqui a gente pode falar nome, viu? Nome de empresa, acho que bons exemplos tem que ser falados. Fique à vontade. O nome dele é Albert Haushacker. É um romeno e, com certeza, pessoa com outra cultura. Criou essa ONG com psicólogos, sociólogos, para melhorar a autoestima dos professores da rede pública. E ele me convidou para mudar a atmosfera dessa escola, que seria a pior escola do Brasil. Chama Pastor Cícero, no Morro do Índio, em Parelheiros. Fomos lá, eu trabalhei a escola, fizemos uma repintura da escola, mudamos a atmosfera da escola. E depois de 2012, passamos a ter uma rotina de trabalhar escolas públicas da Zona Sul de São Paulo. Eu ia lá, fazia um pequeno projeto de revitalização da escola. Uhum. E as coisas começaram a funcionar. Eu comecei a ser conhecido dos diretores dessa rede escolar, eu era convidado a trabalhar, até que um dia eu resolvi fazer um logotipo da escola, de uma escola, chamada Bernadette Godoy. Foi o primeiro logotipo que eu fiz. E aí criou um efeito... Por quê? Então, criou um efeito muito importante nessa escola. Com o logotipo, criou-se a noção de identidade, criou o sentimento de grupo pertencente àquela escola. Quer dizer, eu só vim trabalhar isso seriamente sobre essa metodologia. Nesses 10 anos no Brasil, paralelo ao meu trabalho na China, eu trabalhei em umas 20 escolas públicas. Meu escritório sempre tinha 1 ou 2 por ano que eu fazia esse trabalho voluntariamente. O escritório envolvia todo o time e todo mundo me pedia logotipo, eu fazia um novo uniforme das escolas. Aí veio a pandemia. A pandemia, eu acabei ficando preso no Brasil. Eu tinha uma rotina de ficar 45 dias na China, 45 dias no Brasil. Acabei ficando aqui, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para trabalhar nessa pandemia, né? Eu resolvi metodizar esse trabalho com as escolas públicas. Falando o porquê do logotipo, né? O logotipo é a primeira constatação que eu tive, a primeira diagnóstico que eu tive com as escolas públicas em São Paulo, é que o maior problema das crianças não é a pobreza, não é conviver com a pobreza. O maior problema de um aluno da escola pública é a percepção de que ficou para trás. Essa percepção, a criança perde a esperança, perde perspectiva, perde horizonte. Quando você dá um novo logotipo, uma nova marca, uma nova camisa, essa percepção termina na hora, e ele se percebe com uma marca com significados mais modernos que as escolas
de primeira linha de São Paulo. Ele tem um logotipo mais bonito. Sim. Eu adotava sempre o nome de guerra da escola. Uhum. Então, aquele nome enorme de uma escola pública, professor, doutor da Silva, a escola era conhecida como a Silva, Estudo na Silva. Então, eu fazia o nome da escola e a marca a partir do nome de guerra. De imediato, cria-se a percepção do grupo. Quer dizer, a criança passa a pertencer a um grupo e aquele grupo pertence a um espaço que é a escola. Automaticamente, as crianças começam a cuidar da escola. Exatamente. Eu fiz reuniões com os diretores dessa rede, eram 90 diretores da Zona Sul de São Paulo, explicando o que seria o tal projeto Ponte que eu criei na pandemia, fazendo com que o arquiteto fosse o intermediário entre a escola e os empresários, entre as empresas, porque nesses 10 anos trabalhando com as escolas públicas foi muito fácil arrecadar material. Eu ligava para Brasilite, para Coral, para Souvenir, todo mundo me dispunha o material que eu queria para o dia seguinte. Eu ligava para Brasilite, para Saint-Gobain, estou precisando de 1.000 metros quadrados de telhado para a escola tal. Eu entrego aonde? Qual o CNPJ? Comecei a perceber que além do tema educação ser um tema unânime, não existia um interlocutor entre as escolas e as empresas, um interlocutor confiável. E eu comecei a perceber que o arquiteto podia fazer esse papel de ponte, por isso se chama Projeto Ponte. E comecei Deixa eu só fazer um recorte na tua fala, que eu estou impressionado com alguma coisa. Eu atuei bastante tempo na gestão pública, né? E eu falo que sempre existe uma distância muito grande entre, né, as diretrizes que estão nos gabinetes, né, do que é pensado e o que acontece no dia a dia das escolas, né? E como as escolas se apropriam da sua própria realidade e encontram soluções com os seus parceiros locais, né? E eu acho que isso é algo que deve ser muito bem visto pelo gestor público, porque se você encontra um parceiro, como no teu caso, né, um arquiteto que está dedicando uma parte do seu tempo e também da sua confiança e do seu respeito perante esses fornecedores, para poder fazer um projeto, acho que a primeira coisa que passa pela cabeça de um gestor público, né, é o receio de, como é que isso vai ser visto pelo Tribunal de Contas? Que impacto isso pode gerar? Tudo bem, coloca o teu jurídico, o teu procurador para poder olhar isso, mas olha pela parte cheia do copo, né? Valoriza esse movimento social que está acontecendo na escola e participa dele, né? Colabora com ele. Então, durante esses 10 anos eu trabalhei incógnito, meio abaixo do radar, como eu falo, muitos dos bons projetos acontecem. Até chegou um dia, com esse trabalho já na pandemia, eu busquei parceiros, todas as entidades ligadas à arquitetura resolveram adotar esse projeto como um projeto social deles. CREA, o CAL, a ASBEA, a Associação Brasileira de Design, todo mundo apoiaria o projeto. E eu comecei a procurar empresas para patrocinar essa ONG que eu estava pretendendo construir. Até que esse projeto chegou na mão do secretário executivo da Educação, apresentado por meu cliente. Isso foi começo de 2023. Foi a primeira vez que eu tive contato com o governo. Eu nunca tinha trabalhado para o governo até então. Aí o Vinícius foi muito receptivo. Era o começo da gestão do Tarcísio. Se falava que a educação teria a maior verba dos últimos 50 anos. E uma secretária com um corpo de direção novo, sem projeto. Tinham dinheiro, mas não sabiam como fazer aquele dinheiro produzir. Isso é uma percepção minha do que estava acontecendo. Porque para a nova administração, usar o dinheiro para reformar uma escola era só pintar a escola de branco novamente. E um ano depois ia ter de repintar novamente. Então era um dinheiro que se perdia, porque não acrescentava nada à vida das pessoas. Aí quando o Vinícius viu o projeto Ponte, ele falou, é isso que a gente precisa. Muito legal, né? Uma semana depois,
houve um problema, um problema sério numa escola na zona, na Vila Sônia, no Morumbi, que um menino assassinou uma professora. Uhum. No dia seguinte, o Vinícius me ligou: Fernando, eu quero a sua ajuda, eu quero que você mude a atmosfera dessa escola, como você faz com esse projeto Ponte. Uhum. Eu me reuni com o diretor da FDE, elaboramos a maneira rápida de fazer essa transformação da escola e foi um sucesso. Em uma semana reformamos a escola, o Tarcísio foi lá, reinaugurou a escola e se mudou a atmosfera e funcionou para o resgate de tirar as crianças daquele trauma que foi o assassinato da professora. Uma semana depois aconteceu outro desastre. Um aluno no Sapopemba matou uma aluna dentro da escola. O Vinícius me ligou: Fernando, outro problema, você pode ir lá com o seu projeto Ponte, vamos mudar a atmosfera da escola Sapopemba. De novo foi um sucesso, porque aquela maneira de trabalhar o espaço físico com a identidade e você criando pertencimento, você fazendo com que a criança perceba a escola, funcionou muito bem. Quer dizer, nem falamos do projeto Ponte. A realidade foi nos atropelando. 15 dias depois acontece o desastre da Plínio, das chuvas em São Sebastião. Uma escola foi soterrada pelo morro que desmanchou. E não só uma escola, né? Era a escola daquela comunidade. Era a única escola, grande daquele município. Então, o trauma de perder uma escola, qualquer vizinhança se ressente bastante. Mas naquele contexto todo, uma tragédia muito grande, essa escola virou um símbolo, né? Virou um espaço onde a comunidade se agarrou de maneira muito forte, né? Então, surgiu uma oportunidade na catástrofe. Como eu tinha esse contato e essa experiência com escolas públicas e também com escola na China, eu estava ali, no momento certo, na hora certa, disponível para trazer ideias novas numa escola que o Tarcísio queria que ela fosse desmanchada e fosse refeita em 6 meses. E esse era o grande desafio do projeto. Como resolver uma escola inteira em 6 meses para ser inaugurada? Nós estávamos em abril, teria de ser inaugurada em dezembro. Eu teria de fazer o projeto, a contratação, as concorrências, entregar a escola no fim do ano. Aí surgiu uma ideia. Como era uma escola municipal do lado de uma escola estadual e o prefeito cedeu essa escola municipal para o Estado, nessa escola municipal eu tinha um ginásio de esportes intacto. Eu falei, na época o Vinícius Farage era o diretor de projetos e obras da FDE. Eu sugeri para ele, falei, Vinícius, a gente pode construir as salas de aula dentro do ginásio e quando os alunos do estado passarem para dentro do ginásio, a gente demole a escola velha e construi o ginásio novo. Perfeito, a gente pode fazer isso em 6 meses. E a ideia na época era usar novas tecnologias. O Vinícius estava animado em trazer novas tecnologias para o padrão FDE. Aí trouxemos a madeira engenheirada, fomos visitar uma fábrica em Foz do Iguaçu e eu fiz o projeto. E também foi me pedido um programa que inovasse. E eu passei a pensar como funciona uma escola. E que aquele padrão tradicional das salas num corredor polonês, o problema do bullying, como resolver os problemas de uma escola e como a arquitetura pode ajudar. Eu não sou pedagogo, nem psicólogo, nem sociólogo, mas como um arquiteto pode ajudar nos problemas da pedagogia do século XXI. O mundo está se transformando. Eu sabia para onde o mundo está caminhando por essa experiência com a China. E foi me pedido um programa inovador. Então, eu fiz uma sala de aula com a possibilidade de permitir ao professor inúmeros layouts. Uma sala que tivesse um mobiliário móvel, que fosse transparente, essa sala tinha 4 portas. As pessoas me perguntam por que das 4 portas, mas foi uma solução para
acho que foi a primeira vez que se tentou trabalhar o problema do bullying. Como o espaço físico pode ajudar a diminuir a tensão de uma escola. Então eu fiquei pensando no meu passado, né? Como que eu sofri muito bullying na infância. E quando o meu algoz me espera na porta de uma sala de aula, o que eu faço? Eu tenho uma alternativa. E eu consigo evitar meu algoz. Você sabe que isso funcionou? A escola a tensão desaparece da escola. Não, e o que eu fiquei muito, muito impressionado, assim, eu tive a oportunidade de estar no dia da inauguração da escola. Eu te falo que, né, na minha trajetória de gestor público, foi um dos dias memoráveis, assim, que eu guardo de uma maneira muito carinhosa na memória. O impacto das crianças entrando naquele espaço e vendo que aquilo era uma escola e que era ali que elas iam aprender, e elas se animadas, sentando nas cadeiras, mexendo nas coisas, tentando entender, mas isso aqui é assim, tem 2 entradas, tem 3 entradas. É muito, assim, realmente, assim, eu acho que a felicidade do projeto é bonito, né, ver você explicando a parte conceitual. E o que é surpreendente é que quando você entra nesse espaço, né, eu sei que a questão do padrão construtivo, do pressão de prazo e de valor era algo relevante, mas assim, todas essas soluções criativas e arquitetônicas, elas no final das contas, elas colocaram de fato a função daquele espaço, que é a educação, em primeiro lugar. Então, surgiu de todas essas situações, surgiu um conceito novo. Eu abri todas as laterais do ginásio e coloquei com porta de enrolar. Isso resolve o problema das nossas escolas prisões. Porque a diretora... Porque eu ia visitar as escolas da periferia de São Paulo, são periferias muito violentas. E Juqueí também é uma cidade violenta, o São Sebastião é uma cidade violenta. Das 10 cidades mais violentas do estado de São Paulo, 6 estão no litoral. Pouca gente sabe disso. O que nasceu desse conceito? Então, a diretora chega de manhã, aperta um botão, a escola abre. Durante o dia, os alunos têm a possibilidade de usufruir de uma atmosfera saudável para estudar. Porque na rede pública são mais de 5.300 escolas, a atmosfera é de uma cadeia. Como é que você produz? Como é que você se interessa por uma leitura se você está preso? E a percepção do aluno é de que você está sendo tirado da rua apenas. Você está lá para se alimentar e no fim do dia te jogam de volta para a rua e você não aprendeu nada, você não teve... Você não teve um ambiente para você melhorar a tua vida, para você conviver com os seus colegas. Então, isso permitiu que a professora abra as portas do ginásio, a escola passa a ser uma escola normal. No fim do dia, a diretora fecha o ginásio e está feita a segurança da escola. Em Juqueí, a gente teve uma experiência muito interessante, porque nós fizemos a obra em 6 meses, sem tapume, e não roubaram um parafuso da escola durante 6 meses. A comunidade percebeu que aquela escola era um equipamento diferente e que estava se entregando respeito. Se você entrega respeito, você recebe respeito. Tá aí o metrô que nos ensina o que se trata esse diálogo entre comunidade, entre a sociedade e o serviço público, né? Então passou a ser a comunidade passou a criar uma atenção especial pela escola e um cuidado, passou a nascer um cuidado pela escola. A escola foi muito bem equipada, cada sala de aula tem 2 televisores, tem tela digital, tem projetor e não sumiu nada da escola. Esse mito de que a escola precisa de segurança é porque nasce da falta de respeito. A escola é invadida porque as pessoas sabem que aquilo não serve para ser uma escola. E tem até indicadores que mostram uma relação muito clara quando a direção da escola, né, ela consegue fazer uma gestão participativa, quando a comunidade se envolve, quando se vê pertencente, os índices de vandalismo, né, o custo de manutenção, tudo isso cai, né? Então eu falo, pensar a escola como um espaço público que, obviamente, serve
para a finalidade específica de dar aula, né, de aprender, mas também um espaço de convivência, porque em muitas localidades, aquelas quadras, por exemplo, são as únicas quadras disponíveis num raio acessível, né? Então, além das melhorias e dos avanços técnicos e diminuição do custo de manutenção, o custo de manutenção ainda não foi embarcado no montante do investimento. Uhum. Porque se eu tenho um ginásio com uma construção quase industrial, barata e muito eficiente, como a construção e uma cobertura de uma indústria, sobre uma escola, eu não tenho chuva nem sol nessa escola. Essa escola não vai dar manutenção nenhuma. O que deteriora uma escola é a chuva e o sol. Então, nasce um conceito barato. Ao longo dos anos, essa escola não vai ter custo nenhum. Uhum. E do ponto de vista da atmosfera criada, a gente não tem mais as prisões. Criou-se um ambiente novo, possibilidades de enfrentar o currículo do século XXI. São escolas digitalizadas, com televisões de 60 polegadas, com equipamento apropriado para isso. Então, a comunidade percebeu, a comunidade abraçou. E agora a gente está inaugurando a segunda escola em Juqueí também. Uhum. A Plírio era uma escola para 350 alunos, agora se inaugura agora em setembro a segunda escola, a Nair, para 1.000 alunos, com o mesmo conceito, construído um galpão especialmente para proteger a escola, mas o conceito é o mesmo. Uhum. E é um conceito que chamou a atenção do Brasil inteiro. O próprio Tarcísio levou isso aos governadores do Sul, apresentou a escola como uma escola inovadora e foi percebido pelos secretários de educação do Brasil todo. E você já está multiplicando esse projeto em algum outro município do Brasil? Então, a primeira encomenda foi aqui em Olambra. Os empresários do setor florista queriam doar uma escola para o município. Aí eles conheceram meu trabalho, me chamaram, eu fiz o primeiro projeto para Olambra. Depois eu participei de uma feira de educação. Aí surgiu os problemas burocráticos em que eu não pude... como eu fui acontecer numa situação de emergência, eu pude ser contratado porque São Sebastião estava em calamidade pública. Uhum. Mas o conceito, ele era um alien dentro do padrão FDE. Uhum. Esse foi muito difícil para o FDE me encaixar novamente dentro de novas escolas. Isso está sendo um problema. Mas outros municípios do Brasil estão me contratando por notório saber. Uhum. Isso facilita. Eu já tenho 40 anos de profissão, experiência 15 anos fora do Brasil, com escolas, então está facilitando essa minha contratação. Mas estou batalhando virou uma causa, eu estou batalhando para essa escola vingar, porque é o primeiro passo para uma mudança necessária, né? Eu acho muito, muito interessante nessa trajetória desse projeto, né? Eu falo como as coisas vão acontecendo e a gente depois olha para trás e consegue ligar esses pontos, né? Então, a tua experiência, né, na China com o projeto da Detal e você tendo imerso, né, numa mudança de paradigma num país culturalmente tão fechado quanto a China, que resolve enfrentar esse problema da criatividade e vai a campo e explorar quais são as possibilidades. E encontra na arquitetura uma ferramenta muito poderosa para poder fazer isso acontecer. E aí eu te falo, a gente já aqui conversou, né, com alguns gestores que trouxeram também projetos de intervenções, né, ligadas à área da educação, por exemplo, como o CELS ou como outros projetos, que entendem que o resultado de você trabalhar numa escola, ele obviamente vem pela via da pedagogia, né, do currículo e tudo mais, mas tem que ser uma abordagem efetivamente que seja sistêmica, né? E assim, a gente ignorar o impacto que a arquitetura tem, né, no processo de aprendizagem, assim, não precisa ser um grande teórico para poder acreditar nisso, né? A arquitetura é destino.
você é condicionado 24 horas por dia para o espaço à sua volta. Existem boas e más arquiteturas. A boa arquitetura é capaz de se transformar, porque ela te permite possibilidades. Inclusive, você tem um lema, se não me engano, no teu site, que é Better Design, Better Life. Better Life. E eu acho que quem já teve a experiência de entrar, né, num espaço bem pensado para aquela finalidade, você pode até não conseguir elucubrar e tangibilizar em palavras o que você está sentindo, mas você sente isso, né? E eu acho que os espaços públicos, por exemplo, como o metrô, obviamente ele é um projeto vencedor, porque desde a escolha dos materiais, a escolha das plataformas, tudo isso acaba convergindo, né, para aquela finalidade. Como é que eu transporto milhões de pessoas de uma maneira que as pessoas se respeitem? Então, como fazer isso? Certamente todo esse projeto, todo o design vem, né, por mais que pareça um detalhe, pareça um preciosismo, mas não. Cada detalhe realmente impacta. Pra você ter uma ideia, um número que me trouxeram, vou trazer a você, o que significa trazer design que agregue valor ao dia a dia das pessoas, né? Na escola clínica, a gente tinha, na escola padrão antiga, tinha 70% de presença, a evasão era na ordem de 30%. Uhum. E o desafio de fazer uma escola em Juqueí, eu tinha de competir com o espaço mais legal que existe, que é a praia. Como tudo isso eu trouxe para a prancheta para resolver esses problemas. Quando a escola inaugurou, a gente passou de 70% para 93%. 23% a menos de ausência, de absenteísmo. Eu soube, me chegou a mim essa informação, que o secretário tinha dito que uma evolução dessa, num trabalho normal de esforço de uma secretaria, sem trabalhar o design e a arquitetura, demoraria quase 15 anos para você resgatar esse número. Quer dizer, de imediato a gente evoluiu 23% só mudando a atmosfera da escola. A escola passou a ser o lugar mais legal para os alunos. E não tem preço que pague isso. Se o problema nosso, se o problema é unânime, a educação é a nossa saída para o século XXI, esse investimento, e não, como você falou, ele é pau a pau como um investimento normal, tem que ser feito. A gente precisa pensar os problemas da gente. O problema dos arquitetos e da arquitetura feita hoje em dia é que a gente não pensa como resolver problemas. A gente repete situações, se constrói sala de aula, porta, janela e lousa, sem pensar o que o século XXI está demandando. As escolas padrão FDE novas seguem um padrão de 300 anos. Então precisa botar os problemas na mesa e juntar as pessoas de diversas áreas para resolver os problemas, né? Eu acho que a gestão pública, Fernando, acho que os prefeitos, e aqui a gente pensa sempre para pensar soluções que funcionem numa pequena prefeitura ou numa grande prefeitura, né? Tanto faz, porque as responsabilidades do prefeito são as mesmas, né? Ele resolve os mesmos problemas, talvez em escalas diferentes e com orçamentos diferentes, mas os problemas no final do dia são os mesmos. E eu falo, especialmente quando você tem poucas escolas, né? Eu falo, essa escola, ela tem um significado muito grande em todo o entorno, né? Assim, quando você vai numa cidade de menor porte, a praça principal, as igrejas e as escolas, elas são determinantes até para o zoneamento, né? Para a ocupação de espaço daquele município. Então, quanto poderosa não pode ser a transformação de um prefeito, né? Tendo a arquitetura como aliada, né? E aí, pensar fora da caixa, e aí eu sempre preocupado em... o gestor público não pode, ele tem que ser um arrojado, tem que ser um corajoso, mas não pode ser um maluco, né? Aqui a gente está vendo uma experiência que já deu certo no Brasil e que os prefeitos podem visitar. Eles podem visitar a escola, certo? Então, uma percepção pessoal que eu tenho a respeito da cultura no Brasil, que é a cultura relacionada à educação ou ao serviço público.
E o que eu vi na China e que eu vi em outros países do mundo, quando o serviço público sai a campo para propor alguma atuação perante a sua comunidade, ela procura o que tem de melhor no mercado. Quando o governo chinês procura alguém para fazer uma escola, ou um metrô, ou um aeroporto, ele não se pensa sobre o pior ou o mais barato. O que melhor eu preciso fazer para atender? Qual é a melhor maneira? Qual é a maneira mais moderna? O que o mundo está precisando? No Brasil, o raciocínio é o oposto. O que é o mais barato? Quem é a pessoa que resolve o problema? E eu convivo com arquitetos há 40 anos. Os melhores arquitetos de São Paulo não são chamados para resolver o problema das escolas. A gente não faz parte temos de fazer concorrências, mas tem de ser feito concorrências para que os melhores, as melhores cabeças e as melhores ideias apareçam e possibilite baratear, possibilite trazer eficiência. E o próprio projeto da revitalização do centro de São Paulo está indo muito nessa linha, né? Em vez do governo falar, não, quero 5 prédios, quero assim, 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 fez um concurso e atraiu certamente as melhores cabeças do mercado para pensar um projeto que, obviamente, não é só levar as secretarias estaduais para o centro. Que se fosse isso, você poderia contratar uma empresa e falar, olha, carrega 5 caminhões aqui, pega as pessoas, leva as estações de trabalho e monta lá. Não, mas assim, é um projeto de transformação, né, do mobiliário urbano para revitalizar o centro. Então, o conceito é muito maior. E certamente na administração pública, aí, olhando pelas ferramentas que a administração pública tem, e até pelos profissionais que muitas vezes você tem nos seus quadros, esse repertório não está tão disponível. Então, por que não usar de ferramentas, eventualmente, como uma contratação para o notório saber ou como um concurso, para ir buscar a melhor solução? E buscar a melhor solução não é a mais cara, porque a tua solução, ela considerou prazo, preço, método construtivo e funcionalidade, né? Você tem uma ideia, o governo, os governos e o serviço público eram referência na educação até a década de 70. Todo mundo tem a sua avó, sua mãe ou sua avó, depende da idade da pessoa que está ouvindo, que estudaram nas melhores escolas de São Paulo, que eram públicas. Até a década de 70, o governo era referência e era vanguarda nas propostas de educação. E perdeu essa posição. O governo, durante esses últimos 50 anos, não tem nada a propor na área da educação. Porque fica repetindo um padrão medíocre, sem... A Plínio, é uma primeira vez que o Estado volta a apresentar uma referência. Eu ouvi de pessoas em Juqueí, por exemplo, que tinha criado uma grande dificuldade para os filhos da... Pô, Fernando, você inventou uma escola com 2 televisões, com ar-condicionado. Quer dizer, o Estado volta a criar uma nova régua de parâmetro. O que uma escola tem de oferecer? Quer dizer, esse é o papel do Estado. Ele tem de criar a referência, né? Eu fui visitar escolas, fiz visitas aos colégios tradicionais aqui de São Paulo. Nada chega perto do conceito da Plínio. São escolas com salas de aula de uma porta, com uma janela, com uma lousa, um projetor pendurado. O máximo de sofisticação e de mudança dessa maneira de ensinar é um projetor moderno pendurado na sala. Mas as escolas, sem o Estado apresentando ideias, ninguém tomou a iniciativa de melhorar a educação. Nem o privado, nem o público. Então, é missão do Estado trazer a vanguarda do mundo para renovar as ideias, para melhorar a eficiência, para baratear. E acho que esse diálogo do público com o privado, né? Assim, eu sou acho que um grande defensor do Estado fazer muito bem o que lhe compete, né? E se valer muito dessas maneiras de relacionamento com o privado, seja contratando um serviço, seja fazendo um concurso, seja uma parceria público-privada, uma concessão, né? Existem muitos modelos hoje que permitem esse tipo de interação. E eu vejo gestores públicos
não vou dizer ousando, porque parece uma palavra que desestimula assim, a fazer, mas se propondo a usar esses mecanismos, né, para fazer coisas corajosas, para fazer coisas que sejam efetivamente significativas e que, obviamente, são projetos que deixam legado, que trazem reputação, que trazem repercussão super positiva que eu acho que todo bom gestor público também procura, né, essas marcas, esses legados para poder deixar para a comunidade. E o prefeito, obviamente, acaba sendo um grande gestor e a passagem, geralmente, de um mau prefeito numa cidade deixa feridas, deixa chagas abertas. Pelo contrário, quando um prefeito faz uma gestão corajosa e, sabe, assim, importante, fala-se dele pela próxima década, né, com saudosismo. Então, veja Curitiba, né? Exatamente. Curitiba aconteceu um momento histórico com uma gestão diferente, se transformou a cidade e o futuro da cidade para sempre, né? Exatamente. E assim, eu falo, até hoje, e a gente já faz, Curitiba já teve essa mudança de padrão há 30 anos, até hoje, esse padrão, por mais que as mudanças, né, de gestão municipal aconteceram, virou uma cultura da cidade, né? Houve uma apropriação daquela comunidade de que, olha, nós somos assim, né? Nós conheceram uma nova realidade e depois não querem mais voltar atrás. E aí eu acho muito interessante, obviamente não dá para pensar que a mesma solução, né? Então eu posso copiar o projeto de Juqueí para minha cidade que está no interior. Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não, mas para mim é o conceito, né? Assim, olha, o ímpeto. O ímpeto. Pega a vontade de fazer, né? Vai conhecer essa experiência que realmente, assim, assim, vale a viagem, né? Vale a viagem, é uma experiência riquíssima, né? Se eventualmente você puder entrar em contato com o Fernando para que ele seja o Cicerone, eu acho que ajuda, porque eu tive a oportunidade de conhecer o projeto pelas palavras dele, e aí eu consegui entender até melhor o que eu estava vendo, né? E formar essa opinião. E, de fato, eu acho que isso muda a sua maneira de pensar e você se torna mais exigente, né? Nos próximos projetos, né? Você se torna... A sua barra sobe um pouco e você fala, bem, vou gastar, mas será que eu não posso fazer mais gastando a mesma coisa? E eu acho que é exatamente isso que acho que fica essa provocação no melhor sentido da palavra. E, Fernando, eu quero saber, quando inaugurar outra escola, você vai me convidar para conhecer a inauguração? Então, vocês já podem anotar aí que eu vou cobrar e a gente vai lá visitar junto. A Escola Nair inaugura agora no mês de setembro. E já estão embarcando os mobiliários, já está quase pronta. Está muito bonita. Maravilha. Fernando, agora indo para nossa reta final, queria te convidar para fazer um convite para os prefeitos que estão te ouvindo, né? Você que já teve a experiência de ter nenhum contato com o governo, né? Depois começar a ser abraçado pelas comunidades educacionais, né? Pelas diretorias que foram te conhecendo, e hoje que você já tem um processo já de mais rodado, já tendo, né, prestado serviço para várias prefeituras. Que conselho você pode dar para os prefeitos para que eles tenham uma aceleração aí dessa curva de aprendizado? Bom, primeiro, querer de fato resolver o problema e pensar no futuro, né? Eu costumo dizer, nós estamos há 25 anos no século XXI. Não podemos fazer mais escolas do século XIX, nem soluções para uma cidade do século XIX. Precisamos entender o que é o século XXI, os desafios dos nossos tempos, essa revolução que está acontecendo no mundo da inteligência artificial, que vai ser um trator passando em cima. Imagine a gente fazer das escolas do século XIX para essa realidade de século XXI. Uhum. Então a gente precisa tirar essa diferença muito rápido, porque esse tsunami vem aí. Maravilha. Conversei aqui com o Fernando Brandão. Fernando, obrigado pelo teu tempo. A gente se vê em breve na inauguração da Escola Nair. E espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.